E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Sabadão, chegou sabadão glorioso, véspera do Dia das Mães, bom dia a todos. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos ver quem serão os guerreiros aí, né? No sábado de manhã cedo, surgindo, bom dia. Bom dia. A gente está aí, né, nesse projeto de aulas live, né? São 21 dias seguidos de aulas só sobre licitações. E daí, e daí a gente vai ter nessa esse sábado e esse domingo aí se repetindo pelo menos por uns 3 sábados e 3 domingos, salvo engano, né? A gente tá agora indo pro sexto dia, então vai se repetir pelo menos aí por uns 3 sábados e 3 domingos, né? Aí a gente vai vendo aí a galera que tá interessada também no conteúdo. E lógico, né? Eu sei que hoje a galera vai ser um pouquinho menor, né? Mas faz parte do jogo, a gente está aqui também, né? Para cumprir o que a gente prometeu, né? Então eu prometi para vocês serão 21 dias corridos, a gente vai manter o cronograma de 21 dias corridos, né? E olha só, doutores, nós temos hoje um tema, né, que tirando um pouco da fase introdutória das nossas 5 aulas anteriores, a gente vai entrar um pouquinho mais no conteúdo prático, né? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as modalidades estatórias hoje da 8666. Valeu, doutor Fernando, bom dia. É verdade, esse lockdown aí, aqui na Bahia também, viu, doutor Fernando? Esse lockdown é uma coisa que já está acontecendo aqui no Pará, né? Em algumas cidades do Pará já tá sendo aplicada. Na Bahia há uma projeção de que também seja utilizado, venha a ser utilizado também, tá? E é aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Ontem ou anteontem, se não me engano. Em relação ao lockdown, doutores, né? É direito administrativo puro, né? É direito administrativo puro essa matéria. Então, é a utilização, é a manifestação do uso do poder de polícia, né? Aquele poder geral, abstrato, que atinge a todos, viu? Ah, valeu, doutor Fernando. Eu que agradeço aí a presença de todos vocês aqui também, né? Para compartilhar esses conhecimentos, né? A gente trocar uma ideia é sempre bom, né? É sempre salutar. E obrigado mesmo, obrigado. Queridos, olha só. Em relação então ao nosso tema, nós vamos conversar um pouco sobre as modalidades licitatórias previstas na 8666. A primeira modalidade que a gente vai começar a analisar, e olha só, eu vou analisar no seu aspecto conceitual, né? A gente já vai analisar algumas características dessas modalidades, mas o procedimento, como é que eu organizo aqui a matéria? O procedimento eu deixo um pouco mais para frente, por quê? Porque quando a gente for falar de procedimento, nós vamos falar de todos os procedimentos ao mesmo tempo, né? E a gente vai destacando o que é diferente em cada procedimento, tá? Então a gente vai trabalhar nessa visão agora, a gente vai trabalhar os aspectos conceituais, né? Bom dia, Elkson. Tudo bom, meu irmão? A gente vai trabalhar os aspectos conceituais, tá? Das modalidades, das principais modalidades previstas na 8666. E não se preocupe que procedimento, a gente vai falar do RDC, doutores, RDC com uma novidade, né? A gente viu aí a novidade desses dias. Clebão, bom dia, meu irmão. Massinha, minha vida, bom dia. Olha só. Então, o que é que a gente vai conversar aqui, doutor? Vamos falar um pouquinho agora da concorrência, né? Das três modalidades que a gente estava conversando ontem, né? A concorrência, a tomada de preço, o convite. Bom dia, Brenda. Tudo bom, minha querida? Aquelas três modalidades que a gente estava conversando ontem, que a administração pública ela deve sempre utilizar essas modalidades, né? O critério objetivo de escolha dessas modalidades, ela está relacionada, né, ao valor econômico do objeto a ser contratado pela administração. Então a gente viu, por exemplo, que quando a gente observa lá uma obra, né, orçada em valores acima de 3 milhões e 300 mil reais, necessariamente a administração pública precisa utilizar a modalidade de concorrência. Quando nós vimos, né,
que uma determinada obra ela tem um valor orçado acima de 330 mil reais, necessariamente a administração pública poderá optar em utilizar a tomada de preço ou a concorrência. E para obras abaixo de 330 mil reais, a administração pública pode também optar entre o convite, a tomada de preço e a concorrência. Por que a gente está falando das três modalidades na modalidade com menor valor, doutores? Por quê? Bom dia, Meire. Por que, doutor, nós estamos falando isso? Porque neste caso aqui, a gente viu a regra do quem pode o mais, pode o menos, né? Inclusive a previsão expressa na 8666. Então, aquelas modalidades que têm valores maiores de contratação podem também ser utilizadas naquelas modalidades que têm um valor menor de contratação. O que não pode acontecer é o inverso. Tá? Então, o que a gente vai conversar aqui primeiro, concorrência, doutores. O que é que vem a ser a concorrência? Vamos dar uma lida no conceito legal da concorrência. Previsão do artigo 22, parágrafo 1º. Olha o que diz. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Doutores, olha só, a concorrência, por ela ser utilizada, né, naqueles contratos de grandes vultos financeiros, a gente observou, por exemplo, né, que a concorrência vai ser utilizada para obras, necessariamente para obras com valores pré-fixados acima de 3.300.000 ou para bens e serviços acima de 1.430.000. Então, o que eu quero dizer é que é um momento em que a administração pública vai gastar um maior valor, um maior recurso financeiro. E quando a administração se propõe a gastar um maior valor, doutores, ela vai eleger uma modalidade que permite a participação de quaisquer interessados, desde que eles preenchem os requisitos do edital. E olha só, os quaisquer interessados, eu recomendo que vocês grifem na lei, no artigo 22, parágrafo 1º. Por quê? Porque esse reconhecimento de quaisquer interessados, isso influencia demais no procedimento licitatório da concorrência. Tá? Nós veremos nas outras modalidades que essa participação de quaisquer interessados vai ter que preencher requisitos anteriores ao próprio início da licitação. Então, a concorrência, a modalidade de concorrência, ela é interessante porque se você desejar participar de uma concorrência, você não precisa necessariamente, dentro da regra geral, realizar qualquer tipo de cadastramento prévio. Você não precisa ter, por exemplo, um cadastro no SICAF, né, que é o setor de cadastramento da Administração Pública Federal. Na realidade, quando eu estou realizando a concorrência, é possível que no dia marcado para a abertura dos envelopes, você compareça ao local que vai ser realizada a licitação. E por que tem que comparecer ao local, professor? Porque as modalidades da 8666 são modalidades essencialmente presenciais. Então é necessária a presença dos concorrentes. Ou, no pior dos casos, que o concorrente ao menos envie os envelopes da habilitação e das propostas ao local em que vai ser realizada a concorrência. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque sempre interessante você estar participando da licitação de forma ativa, né? Inclusive, dentro de um procedimento licitatório acontece de diversas nuances. E quando a gente está falando, por exemplo, né, de uma concorrência, a concorrência tem muitas nuances, né? A gente vai ter uma fase de habilitação bem densa, né? E eu falo assim bem densa porque vai ser um momento em que os concorrentes vão analisar a documentação de todos os concorrentes, nesse caso aí falando do envelope da habilitação, né? Então cada um vai analisar as certidões apresentadas pelos demais concorrentes, vão ver se há o tipo de fraude. Então, o que acontece? É sempre importante estar participando dessas licitações de forma ativa, mas tem pessoas que optam, né, e aí é uma opção, né, de ao menos encaminhar a proposta para a comissão de licitação, que vai fazer a abertura, né, do teu envelope da proposta lá, mesmo que você não se faça presente, né, você não esteja presencialmente lá, mas a comissão deverá respeitar um envio dessa proposta, analisar a sua documentação referente à habilitação, mas, por exemplo, situações que ocorrem dentro da licitação ali, na nuance da licitação, de questionamento do documento, você não vai ter essa possibilidade de realizar uma boa defesa.
Então, o que acontece? E recomendação prática, jurídica, você que licita e está licitando dentro de uma modalidade dessa presencial, compareça ao local da licitação, é importante porque essas nuances podem acontecer e você ser desclassificado por um equívoco de interpretação e documentação, né, e você perder a oportunidade de contratar aquele objeto. Então, a concorrência, doutores, ela tem essa característica, por ela ser um procedimento que emprega altos vultos financeiros, né? A gente vai observar que ela é uma modalidade que permite a participação de qualquer interessado. Mas quando eu falo assim, qualquer interessado pode participar da concorrência, logicamente que eu digo o seguinte, eu não preciso fazer um cadastramento prévio, pelo contrário, eu posso chegar no dia da audiência, no dia da audiência, no dia da licitação, né, no dia marcado da licitação, e participar, né, com a pasta que eu cheguei com meus envelopes, 2 envelopes eu vou ter que chegar na concorrência, o envelope da habilitação jurídica da empresa, a habilitação, né, que é para participar da fase de habilitação, e o segundo envelope da proposta. Se você passar da fase de habilitação, sua abertura de proposta vai acontecer. Se você for eliminado, na classificação, você não vai ter a sua proposta analisada. Então, é importante sim a presença de vocês lá. Então, doutores, vamos lá. Então, a concorrência permite a participação de qualquer interessado, obra de grande vulto financeiro, tá? É uma modalidade formalmente mais rigorosa. Por que, doutores, formalmente mais rigorosa? Porque o procedimento da concorrência ela está todo previsto na 866, tá? Todo o procedimento administrativo da concorrência está previsto na 866. Então, a fase de habilitação está lá prevista, a fase de classificação está lá prevista, a fase da homologação está prevista. Perdão, antes disso, né? Não, é isso mesmo, é porque tem versão de fase. A fase da homologação está prevista, a fase da adjudicação está prevista. Então, a gente percebe que todo o procedimento da concorrência está previsto em lei, então ela é, logicamente, né, em razão da forma determinada pela lei, ela é um procedimento formalmente mais rigoroso. Por quê? Porque a lei dá todo o caminho que precisa ser realizado no decorrer de uma concorrência. Tá? A gente vai ver, por exemplo, que o convite é uma modalidade mais branda, a gente vai ver que a tomada de preço é uma modalidade mais célere, tá? Então a gente vai ver que há sim algumas diferenciações entre essas modalidades. Princípios que norteiam a concorrência, a gente já falou dos princípios, mas não cumpre, né, doutores? Cumpre ressaltar aqui que nós temos o princípio da universalidade de forma muito evidente na modalidade de concorrência. Por quê? Porque admite a participação de qualquer interessado. Também tem o princípio da ampla publicidade, doutores. Quanto maior for o recurso utilizado pela administração pública, maior será a sua obrigação de realizar publicidade. Então, não é só fazer a publicação do edital no Diário Oficial do município, não. Haverá uma necessidade de você ampliar esta publicidade para outros meios de comunicação do que além tão somente o Diário Oficial, tá? Inclusive assim, ó, a gente sabe que a internet é uma ferramenta muito, muito importante para a publicidade dos atos, né? Com ela, inclusive, as comunicações ficam mais fluídas e também mais expandidas. Então, diante dessa situação que a concorrência traz, em razão do alto valor financeiro investido, né? Então, há uma obrigação da administração pública a aumentar os expedientes relacionados à publicidade. E quem já estudou direito administrativo sabe disso, doutores, né? A publicidade, ela traz validade aos atos, né? O ato pode até ser eficaz. Imagine você que a administração pública quer fazer uma licitação, mas ela não publiciza a licitação. Então, assim, a validade da licitação ela fica suspensa, né? Porque é uma necessidade, é uma obrigação legal, né? Eu não quero dizer que a constituição do edital em si vai trazer essa validade. Não, é preciso fazer o edital, que vai trazer eficácia, mas para que essa eficácia seja garantida de forma plena, haja também a sua publicidade, tá? É importante isso. Então, doutores, na concorrência, os princípios da universalidade é muito evidente, porque permite a participação de todos. O princípio da publicidade também se demonstra de forma muito, muito avantajada, né? Em razão dos valores econômicos envolvidos na modalidade de concorrência. Temos também a questão da habilitação
preliminar, né? A habilitação preliminar, doutores, é que a gente observa a fase da habilitação muito clara dentro da concorrência. É a modalidade em que, evidentemente, a habilitação acontece de forma efetiva e ao vivo no procedimento licitatório. O que é que isso quer dizer? Olha, eu vou fazer uma concorrência. Eu necessariamente terei uma fase de habilitação na concorrência. Existirá a fase de habilitação, existirá a fase da análise dos documentos dentro no momento que for realizada a concorrência. Tá? A gente vai ver que essa fase da habilitação que eu estou comentando, que é a fase de análise documental das empresas, se as empresas têm os requisitos cumpridos na sua documentação, isso vai acontecer de forma muito clara na concorrência. Mas, por exemplo, na tomada e no convite isso não vai acontecer. Né? Por quê? Porque a gente vai observar em que determinadas circunstâncias, né, na verdade em todas as circunstâncias da tomada do convite, haverá necessidade de um cadastramento prévio. Ou seja, na tomada e no convite, doutores, a gente não vê essa fase da habilitação ocorrendo no momento da licitação. A gente vê essa fase ocorrendo de forma anterior à abertura do dia da licitação. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? E o julgamento por comissão é uma coisa também importante. Dentro das características das modalidades licitatórias previstas no nosso ordenamento jurídico, a gente vai ter duas modalidades em especial, em que a presença de uma comissão de licitação é essencial. Ela não vai ter nenhum tipo de regra excepcional a previsão da comissão. Doutores, percebam, a comissão formada na concorrência é uma comissão formada por servidores públicos, né? Então, dentro dessa perspectiva aí, o que acontece? A gente vai observar, né, que o pregão é formado por um pregoeiro, o leilão por um leiloeiro. Então, quando a gente vai observar que a figura da comissão de licitação ela se demonstra de forma mais robusta, onde na concorrência e qual outra modalidade, professor? Na tomada de preço. Nessas duas modalidades, a comissão é formada por 3 indivíduos. Né? A gente vai ver que quando for falar de comissão permanente, né? Que os municípios nomeiam membros de comissão, a gente vai ver que eles nomeiam sempre numa ordem maior do que 3, porque eles nomeiam os titulares e os suplentes. Então, toda vez que tiver uma concorrência ou uma tomada de preço, é necessário ser formado por 3 servidores, doutores, para formar uma comissão de licitação. Aí você pode falar assim, tá, professor, por que você não incluiu aí o convite? Bom dia, doutor Caio, tudo bem? Bom dia, Irley. Ô, Pedrinho, tudo bom, meu querido? Bom dia, queridos, bom dia. Então, o que acontece aí? Nessa situação, quando eu estou falando de concorrência e tomada de preço, e que nessas duas hipóteses a comissão tem que ser formada por um trio, e o convite não, por quê? Porque no convite a gente vai observar regras. Valeu, professor. A gente vai observar regras, né, do convite em que excepcionam a necessidade de ter 3 membros na comissão. Por exemplo, doutores, se no convite, né, eu vou realizar um convite em um órgão, uma repartição pública que tenha poucos servidores e que a nomeação desses servidores vier a prejudicar o bom andamento daquela repartição pública, será permitido que eu forme uma comissão de licitação no convite em número menor que 3. Eu posso nomear 2, eu posso inclusive nomear 1, né, para realizar o convite. Então, a gente percebe que o princípio do julgamento por comissão, né, nas modalidades licitatórias, ela se mostra muito, muito relevante dentro da modalidade de concorrência e dentro da tomada de preço. A gente vai ver que essa regra do julgamento por comissão, ela vai ser excepcionada no convite, ela vai ser excepcionada no leilão, ela será excepcionada no pregão, né? Então, assim, a gente vai ver que algumas modalidades licitatórias vai colocar, inclusive, a responsabilidade do julgamento da licitação na mão de uma única pessoa. Beleza? Então, doutores, e aí o que a gente tem, né? Eu falei para vocês na nossa aula passada que a concorrência, em regra, ela é definida a sua utilização em razão do preço, do valor econômico relacionado ao valor que a administração pública pretende gastar em determinado objeto. Então, dentro dessa perspectiva, doutores, eu quero só trazer para vocês o seguinte: em algumas situações previstas em lei, a concorrência
também será obrigatória em razão do objeto a ser licitado. Ou seja, ela excepciona a regra do valor do objeto. Então, é independente do valor que o objeto possua, independente do valor a ser licitado, mas tendo esse objeto uma obrigação legal de utilizar a concorrência, haverá necessidade desta modalidade para determinados objetos. Então, quais são esses objetos, professor? Vamos conversar um pouquinho sobre esses objetos? Vamos conversar sobre eles. Queridos, olha só. Primeira exceção, né, a regra em razão do valor econômico. Doutores, todas as vezes, né, corrigindo meu português, todas as vezes em que a administração for realizar processo de concessão de serviços públicos, aquele previsto na Lei 8.987/95, que é a Lei de Concessões e Permissões Públicas, haverá a necessidade de ser utilizada a modalidade concorrência, tá? Então, você vai assim, tá, professor, mas isso quer dizer o quê? Toda vez, doutores, isso é a regra, toda vez que a administração pública vier a realizar uma licitação para concessão de serviços públicos, existe a obrigatoriedade de ser utilizada como modalidade a ser empregada nesses casos a concorrência. Então, a concorrência deverá ser utilizada no caso de consórcios, meu Deus, em relação às concessões de serviços públicos, doutores. Vamos lá, né? Queridos, toda vez também que se tratar, né, de concessão de serviço, então, bem ou direito real de uso, né, a modalidade licitatória também será a concorrência. A gente teve recentemente, né, em nosso município, né, no município que eu resido, uma situação bem peculiar, que foi uma obra que aconteceu numa praça pública, né? E que nessa praça pública haviam pessoas que exploravam aquele espaço, mas assim, eles estavam sem licença, estavam sem alvará, né, há muito tempo, a gente estava no local há mais de 50 anos, né? E o que acontece, doutores? Logicamente, eles estavam em situação de irregularidade. E aí, na época dos fatos, para que eles fossem convencidos, né, a sair daquele espaço, houve uma promessa por parte da gestão de que a praça seria reformada e logo em seguida, né, os quiosques recém-construídos seriam postos à disposição desses particulares que estavam na praça no formato anterior da praça, né? Daí o que aconteceu, doutores? Esse pessoal, logicamente, né, acabou se convencendo disso, até porque partiu de uma autoridade pública essa manifestação, e diante dessa manifestação, doutor, o pessoal saiu, né? E aí foi feita a obra, tudo bonitinho, né? Aí a obra ficou bonita, é uma obra bonita, né? Tem os quiosques lá. Isso é uma obra que aconteceu uns 3 anos já, se não me engano, 4 anos, sei lá. Mas o que acontece, doutores, o que eu quero resumir aqui a história, é que quando a obra ficou pronta e os quiosques já estavam todos prontos para o uso, né? Os particulares que tinham recebido aquela proposta da administração para deixar o espaço de forma amigável, né, e que posteriormente receberiam, você sabe, eu sei disso, que receberiam, né, aqueles quiosques novinhos prontos para o uso, esbarraram em uma previsão da lei de licitações, que é o que, doutores? Toda vez que a administração pública, é o exemplo aqui, toda vez que a administração pública for realizar a concessão de bem ou direito real de uso de um equipamento público, independente do seu valor, tá? Ela deverá ser feita através da modalidade concorrência. O que acontece, doutores, aqui, é que o pessoal tentou, inclusive, dar um jeito, né, naquela promessa que foi feita para o pessoal. Então o pessoal questiona assim, pô, professor, mas eles estavam lá há 50 anos. Aí qual é o problema, doutores? Primeira coisa, né, sobre bem público não incide o Instituto do Uso Capião, né? Então você não pode usufruir bem público,
né? Então você está passando 10, 15, 50 anos, né? Não, você não vai usucapiar. Se quer, você pode manejar um pedido nesse sentido, né? O que poderia no máximo acontecer aí nesse pessoal que saiu da praça, né? E teve, por exemplo, né? Alguns tinham quiosques de alvenaria, né? Construções, e tiveram essas construções demolidas. Alguns, inclusive, tinham investido naquele espaço. Eles poderiam ter uma indenização pelo valor do espaço, pelo investimento que eles fizeram, mas desde que devidamente comprovado. Olha só, doutor. Então, foi aquela pessoa que fez 25 anos de investimento, as notas não existem mais, dificilmente ele vai conseguir comprovar esse dano, né? Mas ele também não vai ter nenhum tipo de privilégio legal no momento em que esses quiosques voltarem a ser disponibilizados para o comércio da cidade. Por quê, doutores? Porque quando eu estou falando da concorrência, estamos falando da concorrência. Quando nós estamos falando da concorrência, nós vimos o que agora há pouco? Que haverá necessariamente a participação de quaisquer interessados. Então, a atividade que a administração pública tentou naquele momento de restringir a participação de interessados na aquisição daqueles novos quiosques seria uma atividade totalmente ilegal. Tanto foi assim, doutores, que como eu disse, a administração tentou dar um jeito na situação, né? Inclusive apresentando uma proposta de lei que trouxesse um critério de privilégio ou de preferência, né, para os munícipes que estavam explorando aquele espaço. Só que aconteceu, doutores, que eles não conseguiram, né, essa aprovação, porque o próprio Ministério Público da cidade observou que dentro dessa perspectiva, aquela lei que estava sendo criada dentro do município era uma lei que era inconstitucional, né? Ela violava até a própria previsão do artigo 37, inciso 21, bem como ia de forma contrária às normas gerais da licitação, da 8666. Então, e aí, logicamente, faltou, né, na verdade, uma certa habilidade do gestor, né, para conversar o que deveria ser falado para aqueles munícipes, né? Na realidade, eles saíram, né? Até hoje, né, eu falei que a obra tinha 3, 4 anos, até hoje esses quiosques não estão sendo utilizados, né, não estão sendo explorados economicamente, em razão de todo esse imbróglio aí, né, de quem vai vir a explorar o espaço. Mas eu já estou dizendo, quem vai vir explorar o espaço, doutores, é aquele que vencer na concorrência. Quem vencer na concorrência vai ter direito de usar o espaço. Quem não vencer, doutores, paciência. Aí eu falo assim, professor, cruel isso. Não, doutores, isso é a lei, isso é a impessoalidade agindo, né? E outra, lembre-se, os quiosques, aquela praça que foi ali construída, é uma praça voltada, construída com recursos públicos, não com recursos daqueles que estavam lá, tão somente daqueles que estavam lá na praça. Isso é importante ressaltar. E quando eu estou falando que é recurso público, eu tenho que agir de forma impessoal. Eu tenho que permitir, né, que qualquer pessoa que se interesse em explorar aquela atividade tenha acesso a isso, tá? Então fica o exemplo aí, né, da concessão de direito real de uso, independente do seu valor econômico, doutores, deverá ser feita através da modalidade concorrência. O que mais, queridos? Quais são os outros objetos em que a concorrência deverá ser empregada de forma obrigatória? Olha só, quando nós estivermos falando de imóvel, né? Imóvel, doutores, toda vez que a gente for falar em relação à compra ou venda de imóvel, pela administração pública, ela também deverá utilizar a modalidade concorrência. Então, toda vez que a administração pública pretende comprar um imóvel, tá, ou vender um imóvel, a modalidade a ser utilizada é a concorrência. Mas a gente vai ver, doutores, que há uma exceção também a essa regra. Por quê? Porque em duas situações em que o imóvel venha a ingressar na administração pública através de dação em pagamento ou através de decisão judicial, nessas duas hipóteses em que o imóvel ingresse na administração pública por dação em pagamento ou por decisão judicial, nessas duas hipóteses, doutores, a administração pública poderá optar, em razão da venda, a utilizar a modalidade leilão. Leilão é uma modalidade própria para venda. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas neste caso aqui, doutores, quando eu falo assim, qual é a regra dos imóveis? Se a administração pública quer comprar ou vender, eu uso a concorrência. Agora, se a administração pública quer
vender, aí nesse caso a regra para vender, você quer vender um imóvel que ingressou no seu patrimônio, que foi absorvido pelo seu patrimônio através de dação e pagamento ou decisão judicial, e nesses dois casos, dessas duas circunstâncias, a administração pública poderá optar também pela utilização da modalidade leilão para venda, tá, doutor? Então fique com essa informação. Então, concorrência para imóvel, compra e venda, e se for para a venda de imóvel que ingressou na administração pública por dação e pagamento ou decisão judicial, a administração pública, além de utilizar também a modalidade de concorrência, poderá optar pela modalidade de leilão. E dentro dessas hipóteses, doutor, né, optar pelo leilão, logicamente a administração pública o fará pelo leilão. Por quê? Porque é um procedimento bem mais singelo. A gente vai ver que o leilão, doutores, a regra do leilão se define pelo próprio edital, né? O leilão não tem um regramento próprio fixado na 8666, ao contrário da concorrência. A concorrência tem o procedimento todo demarcado na 8666, mas o leilão não. O leilão você vai criar as regras, né, de venda, as regras de pagamento dentro do próprio edital. Então, se você cria um procedimento um pouco mais solto, né, em relação à utilização do procedimento, logicamente ele se torna mais fácil para a administração pública utilizá-lo e se torna mais fácil para ele. Isso. Se aplica também, a gente vai falar. Quando a gente for falar do leilão, a gente vai ver os limites fixados para a utilização, né, do leilão na venda de bens móveis. A gente vai falar das características desses bens móveis, né, que podem ser medidos por leilão, mas exatamente isso, irmão. Exatamente. Del Paul é delegado de polícia, irmão? 2020 é isso? Eu acho que é isso, né? O teu nick aí. Eu acho que é isso. Mas sucesso aí, irmão. Sucesso na sua empreitada, viu? Sucesso. Mas é isso mesmo, viu, Del Paul? O leilão se aplica também aos bens móveis, exatamente isso. Na realidade, o leilão, quando a gente vai ver a essência do leilão, ele é utilizado de forma essencialmente a venda de bens móveis. Mas a gente está observando aqui, no nosso exemplo, que o leilão pode ser utilizado para a venda de bens imóveis, desde que esse bem imóvel ele tenha ingressado na administração pública por dação e pagamento ou decisão judicial. É uma exceção a essa regra aí do leilão, beleza? Ah, beleza, irmão. Eu vi o Del Paul, imaginei que seria isso, imaginei mesmo, tá? Mas é isso mesmo, irmão. Tem que sempre estar motivado. Concurso público é uma coisa que a gente sempre tem que estar com foco em alta, né? Tem que estar com foco em alta. Parabéns, irmão, parabéns. E quem estuda para concurso, eu estudei durante 5 anos da minha vida para concurso, mas acabei me engraçando com a docência e hoje eu tenho outras perspectivas de concurso. Então, o meu concurso hoje é mais voltado para a docência pública, tá? Então, eu sei que da tarefa árdua que é estudar para o concurso, né, a reclusão, o distanciamento, inclusive, né, quem é concurseiro aí pratica, né, essa questão do isolamento social já há alguns anos, né? Então, talvez o que esteja angustiando mais os concurseiros atualmente seja a questão da quantidade de familiares dentro de casa, né? Isso que eu acho que angustia mais eles, porque geralmente a casa fica vazia e o pessoal fica com a casa vazia, fica um ambiente mais tranquilo para estudar, e agora está todo mundo de casa. Mas é isso mesmo, irmão. Ó, é perseverança. Aí tem um lema, né? Força, foco e fé, né? E esses 3 Fzinhos aí motivam bastante a gente a continuar na nossa pegada, né, de concurso. Mas sucesso, viu, meu querido? Sucesso mesmo aí na sua empreitada e com certeza, ó, vai dar certo, viu? Colocar foco e fé nas suas coisas que vai dar certo sim. Não há, doutores, fórmula. Se o professor tem alguma fórmula, o professor me perguntou, quando vai prestar concurso, tem alguma fórmula para passar em concurso? Doutores, olha só, passar em concurso é uma atividade diária, né? O que a gente escuta de história? O pessoal, filho da minha vizinha aqui, poxa, 2 meses passou, velho, calma. Ó, essas histórias, para mim, eu sou como lendas, né? E sou também até para fragilizar aquela pessoa que está ali focada estudando, tá? Então, dentro dessa perspectiva, o que é que eu aconselho? Não escute os outros, doutores, faça por você, né? Se você e vocês vão ouvir essa história no decorrer da vida de vocês do concurso, o pessoal sempre querendo, né, de certa forma,
minimizar o seu esforço, né? Eu passei, pô, o que é que ele faz? Só estudou para concurso? Doutor, estudar para concurso não é fácil, né? Inclusive, na minha época de concurso, né? Nesse meu período aí, eu adquiri uma lesão na minha lombar, né, que eu tenho uma hérnia hoje, foi em razão de tanto tempo ficar estudando, né, sentado estudando e com a postura incorreta, então isso acabou me prejudicando muito, já tive crise de coluna em razão dos meus estudos, mas faz parte. Qualquer conselho também, doutor, sempre se manterem saudáveis, né, fazer uma atividade física é essencial também, né, para aliar a questão do concurso, fazer atividades que dêem um respiro à mente, é importante também, né? Porque senão você acaba fadigando. Você vai chegar a terminar segundas-feiras, já vai começar a segunda-feira cansado, né? Porque você está num ritmo tão intenso que você não está, ao menos, distraindo minimamente o seu cérebro e só focar no concurso. Então, é importante, não há fórmula, viu, doutores? Não há fórmula específica de como passar em concurso. Eu sei que tem uma galera aí que vende fórmula para passar em concurso, mas a fórmula é a sua, a melhor que se adapta à sua realidade. Essa é a fórmula correta, tá? Fiquem atentos a isso. Você pode utilizar métodos? Utilize métodos. Mas se aquele método não se aplica a você, doutores, não se desespere. Vai demorar um pouquinho mais. A fórmula é 3 anos. Você demorou 4, 5, você conseguiu, doutores. Demorou 4, 5, conseguiu? Show de bola, beleza? Coach para concurso. Valeu, Irley. Valeu, Irley. Eu já tive algumas experiências, né? O Irley sabe, foi minha aluna, né, na faculdade. E eu já viajei esse Brasil todo aí, né? Fazendo concurso. Já fui do Manaus a Rio Grande do Sul, né? Fazendo concurso. Mas hoje eu vejo que minha área mesmo, minha aptidão, né, para concurso é a docência, né? Eu modifiquei totalmente meu panorama. Eu tinha um panorama bem, como eu posso dizer assim, bem grande, né? Era um desafio bem grande em relação ao que eu estava planejando fazer. Consegui acessar algumas fases. Pois exato. O tempo é relativo. Mas eu parei nesse momento, naquele momento lá que eu estava buscando aquele cargo, eu parei, falei, não, cara, eu quero outra coisa. Então, inclusive, eu estou buscando qualificação para atingir hoje o que eu quero. Então, hoje eu faço mestrado, né, para poder concorrer, né, aonde eu quero chegar. Porque, pelo menos, para as universidades públicas, no mínimo, tem que ser mestre. Eu já estou fazendo essa atividade de mestrado exatamente para isso, para eu poder me inserir na docência pública, beleza? Mas vamos lá, doutores, vamos voltar ao nosso assunto aqui, né? Foi um pequeno parênteses aí na nossa vida. Vamos lá, doutores, então, a gente acabou de falar da exceção em relação aos imóveis que entram na administração pública por dação em pagamento ou por decisão judicial, tá? Então, nestes casos, a administração pública vai poder optar por realizar tanto a modalidade de concorrência quanto a modalidade de leilão, beleza? Vamos lá, queridos. Ô, Mirta, bom dia. Vamos lá. Doutores, toda vez que a administração pública utilizar da forma de contratação por empreitada integral, aí você pode dizer, professor, o que é empreitada integral, doutores? Empreitada integral, doutores, é uma forma de contratação que a administração pública utiliza para que aquele que for contratado fique responsável por tudo que for necessário. Bom dia, Cleiton, tudo bom, irmão? Por tudo que for necessário para a conclusão do serviço. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo que a gente teve na Copa do Mundo, tá? O regime ali foi empreitado integral. O que é isso? Os caras vão botar tudo no estádio. Os caras vão pegar ali, no estádio, vai construir a estrutura do estádio, vai instalar os bancos, vai colocar a trave, vai instalar a grama, vai equipar todos os banheiros, vai botar o ar-condicionado, vai fazer tudo, vai entregar o equipamento prontinho. O que a administração pública vai fazer? Apenas vai pegar os torcedores, os times e segue o jogo, né? Ou seja, o equipamento já vem pronto. Então, toda vez que a administração pública utilizar a concorrência por empreitada integral, que é essa obrigação daquele contratado de fazer todo o serviço e entregar o equipamento prontinho. A gente pode pensar também em escolas, né? Quando a administração pública contrata escola, e aí esse contratado vai entregar tudo, as cadeiras, as luzes, o quadro, só vai precisar a administração pública colocar o professor e os alunos. Toda vez que isso acontecer, doutores, deverá ser feito, então, pela modalidade concorrência, independente do valor econômico do contrato. Lembre que a gente está falando das exceções em razão do valor econômico do contrato. Então, independente do valor, doutores, será utilizada a concorrência. Beleza? Queridos, o que mais?
Licitações internacionais, doutores. Toda vez que a administração pública for realizar contratos internacionais, a concorrência é a modalidade a ser utilizada. Então, doutores, olha só, nós temos algumas exceções a essa regra, tá? A primeira exceção, em razão das licitações internacionais, é se o órgão tiver um cadastro internacional de licitantes, poderá optar por também fazer a licitação na tomada de preço. E aí qual é a condição? Desde que nesse caso, o valor do objeto a ser contratado respeite o limite da tomada. E neste caso aqui, doutores, né? A gente pode pensar assim, ó, tomada de preço para aquisição de bens e serviços. Alguns bens e serviços são importados, são trazidos, né, externamente. Então, o que acontece? Se o órgão que está realizando a contratação, ele tiver um cadastramento prévio daquelas pessoas que vão participar e a modalidade respeitar o valor econômico da tomada de preço, aí neste caso da licitação internacional, a administração pública poderá utilizar a tomada de preço. Mas qual é a regra? Em licitações internacionais utilizamos a concorrência. A segunda exceção, doutores, é que se não possuir fornecedor do bem ou serviço no país, poderá ser realizada a licitação internacional na modalidade também do convite, desde que também respeitado o que, doutores? O limite do convite. Então, se a gente for pensar em um bem e serviço, né, do convite, a gente já sabe, nós já temos essa informação, que no convite eu posso utilizar essa modalidade para bens e serviços em valores fixados em até R$176 mil. Então, se eu tiver um objeto a ser contratado no valor de até R$176 mil, ele está fora do país, eu poderei também utilizar o convite para a realização dessa contratação. Tranquilo? Queridos, e nós temos aqui também, ó, uma pequena atençãozinha no nosso material, é o seguinte: quando o poder público realizar pagamento através de dação, será a hipótese de dispensa prevista no artigo 17.1, a linha A. Nós veremos mais para frente, quando a gente for falar das hipóteses de licitação dispensada. O que é hipótese de licitação dispensada, doutores? A hipótese de licitação dispensada, nessa hipótese de licitação dispensada, a administração pública ela não é obrigada a licitar. Então, aí depois eu recomendo vocês, né, a leitura do artigo 17, incisos 1, alíneas, e as diversas alíneas para imóveis, e o inciso 2 para bens móveis e todas as suas alíneas com as regras para os bens móveis. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: toda vez que a administração pública, lembra daquela regra lá da dação em pagamento, dos bens imóveis que são vendidos pela concorrência, mas se ele ingressou na administração pública por dação em pagamento ou por decisão judicial, ele poderá optar por utilizar a concorrência ou leilão. Agora, doutores, toda vez que a administração pública for pegar esse imóvel que ingressou na sua estrutura, e aí é uma regrinha, tá? Por dação em pagamento, ou seja, a administração pública não vai vender, ela vai utilizar esse bem imóvel que entrou por dação em pagamento para pagar um determinado particular. Essa é a regra. Neste caso, nós estaremos diante já de uma outra situação excepcional para os bens imóveis, que é a hipótese da licitação dispensada, ou seja, a administração pública não realizará licitação alguma, nem concorrência, nem leilão. Apenas pegará aquele imóvel que ingressou na sua estrutura por dação em pagamento e realizará com esse bem imóvel um pagamento a determinado particular de alguma condenação, desde que, logicamente, né, esse particular aceite esse bem imóvel como forma de pagamento. Então, neste caso, a hipótese seria do artigo 17, inciso 1, a linha A, beleza? Bom dia, mãe, tudo bem? Doutora Cleide, oi Diana, tudo bem? Bom dia. Olha só, doutores, então, a gente está diante dessa hipótese, então, em relação a bens imóveis que ingressaram por dação em pagamento e a administração pública quer pegar esse imóvel e pagar um particular com esse bem imóvel que entrou por dação em pagamento. Neste caso, a gente vai estar dentro de uma hipótese de licitação dispensada, tá?
licitação dispensada. Então, neste caso aí, doutores, da hipótese da licitação dispensada, não vai haver nem leilão, nem concorrência. Beleza? O que mais, queridos? Algumas outras informações sobre a concorrência ainda, tá? Caso o serviço esteja previsto no Programa Nacional de Desestatização, a modalidade licitatória será o leilão. Queridos, nós vimos recentemente, né, um pouco antes aí da Copa do Mundo, e depois continuou com esse processo, né? Os processos de concessões dos aeroportos e portos brasileiros. Então, vocês podem observar que foi feito através do leilão e não da concorrência, né? Perceba, teoricamente são concessões de serviços públicos, né? E a gente falou agora que concessão de serviço público eu devo utilizar a modalidade de concorrência, mas se esse serviço a ser concedido está inserido no Programa Nacional de Desestatização, como foram os aeroportos e os portos brasileiros, neste caso, a administração pública poderá utilizar a modalidade leilão, sem problema nenhum. Ou seja, nesse caso é uma exceção à utilização da concorrência como modalidade adequada a concessões e permissões de serviços públicos, beleza? Queridos, intervalo mínimo na concorrência. Professor, quando eu falo isso para os meus alunos, falo assim, intervalo mínimo, galera, como assim, professor? Acabou, você não vai dar intervalo hoje? Às vezes eu não dou mesmo não, tá? Quando eu estou dando aula, eu fico às vezes tão empolgado com meus alunos lá, eles ficam doidos para ir para tomar um cafezinho, né? Não sei o quê. Aí eu falo assim, galera, eu já chego assim, galera, hoje é sem intervalo. A galera, pô, por que, professor, pare com isso, daí ser fominha de aula, por que você está fazendo isso com a gente? Eu, não, galera, é porque a gente precisa, a gente precisa adiantar o conteúdo, né? Então, diante do conteúdo que a gente tem a trabalhar e o tempo que nós temos disponíveis para enfrentar esse conteúdo, aí eu fico fazendo conta com eles, ó, galera, eu dou para vocês 20 minutos, né? Alguns fica até meia hora. Então, pegue aí, velho, meia hora por 5 aulas, quanto tempo dá? Aí a galera começa a fazer conta. Assim, professor. Eu falei, pois é uma aula, doutores, praticamente, é 2h30. Então, o que é que a gente está fazendo? O que é que vocês estão fazendo fora da sala de aula? É melhor vocês estarem 2h30 aprendendo. Né? Você lembra, né? É melhor vocês estarem 2h30 aprendendo do que batendo papo. Vocês estão aqui para aprender, não para bater papo. Então, vamos para a aula. E a gente tocava o barco, né? Com um ar de revolta, uma pequena rebelião querendo acontecer na sala de aula, né? Mas o pessoal acabava entrando nas minhas ondas e seguindo o barco, fazendo uma aula de 3 horas direto, né? Tem até na época de Irla, né, Irla? Que faltou luz na faculdade, a gente tocou o barco sem luz, a sala toda apagada, o pessoal com o celular ligado na sala de aula. Então, assim, doutor, você vê o nível de fominha que eu sou de aula mesmo. O Mili botou certo, fominha, sou fominha mesmo, eu gosto da aula. Então, inclusive, eu estou logo avisando, amanhã, às 7h37, eu estou aqui, tá? Quem quiser aparecer, a sala é pública, quem quiser chegar, é só acessar e vou estar aqui dando aula, doutores, viu? Então, firme e fortes, vamos lá, guerreiros. Então, queridos, o que é o intervalo mínimo, doutores? Não é o intervalo que eu dou para meus alunos, não. Intervalo mínimo, doutores, é o prazo mínimo que a administração pública precisa respeitar para o lançamento do edital, ou seja, publiquei o edital e eu tenho um prazo para ser respeitado na abertura dos envelopes. E aí perceba, doutores, na concorrência aqui, eu vou ter dois prazos relacionados a intervalo mínimo. Quando a concorrência for do tipo técnica e preço, o intervalo mínimo, ou seja, da publicação do edital até a abertura do envelope da habilitação, que é a primeira fase, né? A primeira fase aqui da licitação da concorrência é a abertura do envelope da habilitação. Tem que ser respeitado um intervalo mínimo de 45 dias corridos. 45 dias corridos, doutores. E aí vocês podem estar assim, tá, professor, mas teve um edital lá na minha cidade que fez por
se não me engano, foi 30 dias úteis, 30 dias úteis para essa concorrência do tipo técnica e preço. E aí, professor, tem algum problema, doutores? Se a gente pegar os 30 dias úteis, e somá-los aos finais de semana e bater o valor de 45 dias corridos, não há problema em fazer por dias úteis, mas desde que a quantificação dos dias úteis respeite em totum os 45 dias mínimos, tá? E aí perceba, a gente tem isso, e esse é um intervalo mínimo. Aí você fala assim, professor, eu posso ter licitação, concorrência tipo técnica e preço fixado intervalo mínimo em 90 dias? Posso, doutor. Inclusive, vai observar quanto maior o valor econômico do objeto, maior deverá ser a preocupação da administração pública em deixar um prazo maior, um lapso maior aberto para que isso seja divulgado no país, para que as pessoas possam se organizar via participar. Né? Então, 45 dias é um mínimo razoável, mas se eu tiver 60, 90, 120 dias para abertura do envelope, melhor ainda, melhor ainda. É por isso, doutores, que a gente observa que na concorrência, né, algumas concorrências vão durar 6, 8, 9 meses, né, exatamente porque, a depender do valor econômico do objeto, há uma obrigação da administração pública, doutores, em deixar isso francamente aberto para que qualquer interessado efetivamente possa vir a participar. Então, isso é um cuidado que a administração pública deve ter na utilização desse recurso. Beleza? Então, dentro dessa perspectiva, doutores, vamos lá. Se eu estou, então, falando de concorrência do tipo menor de técnica e preço, e também nas concorrências por regime de contratação de empreitada integral, que é aquela que a gente falou, que o particular é responsável pela preparação de todo equipamento público e entrega prontinho para a administração pública só utilizar. Neste caso, o intervalo mínimo a ser respeitado será de 45 dias corridos. Se a administração pública optar por utilizar, se a administração pública utilizar dias úteis, esses dias úteis que ela vier a colocar no seu edital deve respeitar o mínimo exigido na lei, a quantidade exata dos dias corridos, tá? E aí, doutores, em relação à concorrência menor preço, ou seja, quando a concorrência ela estiver buscando como melhor proposta tão somente o preço, neste caso, doutores, o intervalo mínimo a ser respeitado, que é o intervalo mínimo, repetindo, da publicação do edital até a abertura dos envelopes, tá? E nesse caso aqui, o primeiro envelope vai ser o que? Da habilitação, deverá ser de 30 dias corridos. Já percebeu que caiu 15 dias corridos aí, né, doutores? E a regra que eu falei na hipótese primeira, se a administração pública optar por fazer por dias úteis a contagem desse intervalo mínimo, essa contagem de intervalo mínimo deverá respeitar o prazo mínimo exigido na lei. Tranquilo? Queridos, a gente já está aqui, né, na nossa aula, já tem 52 minutos, tá? Eu vou fazer o seguinte hoje. Eu ia começar já a tomada de preço, mas eu acho que seria interessante a gente fazer, né? A gente finalizar aqui com a concorrência, né? Porque eu quero ver se alguém tem alguma dúvida no assunto que a gente tratou hoje, algum assunto que a gente possa discutir hoje em relação à concorrência. Tem alguma dúvida, doutores? Vamos lá, vamos ver se a gente surge dúvidas aí para a gente poder conversar um pouquinho. O que é que vocês acham? A gente está com, ainda falta 6 minutos para a nossa live acabar. Dúvidas? Não? Bom, então eu vou conversando com vocês aqui. Doutores, olha só. Então, amanhã nós vamos falar, né, sobre tomada de preço, convite. A gente já começa a falar das demais modalidades também. A gente deve estar falando, deve chegar amanhã até... Não, eu acho que ele chega até o convite, porque o convite tem alguns procedimentos bem interessantes, bem específicos do convite, né? A gente vai ver lá, doutores, ó, que no convite, quem que vai participar do convite? Eu sempre brinco com meus alunos, né? Quem participa, quando tem uma festa para acontecer e você sabe que essa festa vai acontecer e você não é convidado, o que é que você faz para poder participar da festa? Aí o pessoal fala assim, vai de penetra, professor. Pois é, doutores, vai de penetra. Então a gente vai ver a hipótese de você ser um penetra na modalidade convite. Então amanhã a gente vai ter esse assunto também. Tá? A tomada de preço, eu vou trazer diferença tomada para concorrência.
tá? Mas alguma dúvida, doutor? Sério, vamos lá. Dúvidas, vamos lá, tô esperando. Surge alguma dúvida interessante? Vamos lá, vamos discutir. Ah, sim, outra coisa, ó. Nós vamos conversar também. Eu vou preparar, tá? Eu já estou fazendo um convite já para a gente conversar sobre a medida provisória 961 de 2020, né? Que basicamente, doutores, né, a gente falou no vídeo lá, né, do urgente, eu tinha acabado de receber a medida provisória, li rapidamente ela. Falei, nossa, olha só o que aconteceu, o RDC voltou com tudo, né? O RDC será com tudo. Aí o pessoal está falando assim, professor, mas o RDC vai ser utilizado tão somente no momento de pandemia. Calma lá, doutores, calma lá. Sabe por quê? Porque se de fato fosse isso, a perspectiva... Pode, irmão, pode sim, tranquilo. Diga aí qual é a dúvida. Pode sim. Por quê, doutores? Se de fato fosse isso, o RDC viesse a trazer uma situação de temporalidade, essa modificação não seria inserida na 8666 e não seria inserida na lei do RDC, né, na lei 12.462 de 2011. Por que eu estou falando isso? Porque eu já projeto que através dessa medida provisória nós teremos uma modificação, perceba, uma medida provisória de 2 artigos, mas a gente vai ter uma mudança estrutural profunda no regime de licitações, profunda, doutores, tá? Então fiquem atentos a isso. Diga aí, irmão, pode ficar à vontade, Delpol, pode ficar à vontade aí para tirar dúvida, irmão. Inexigibilidade ou dispensação, doutores, eu acredito que seja essa o seu questionamento. Diferença entre inexigibilidade... Pronto, vamos lá. Doutores, é simples a diferença entre inexigibilidade e dispensa. Doutores, no rol do artigo 24, nós temos 35 incisos. O artigo 24 traz a hipótese de dispensa, beleza? O que acontece? Quando eu falo que eu vou realizar a dispensa de uma determinada licitação, a lei me franqueia essa possibilidade de dispensa, tá? A lei está me franqueando essa possibilidade. Então o que acontece, doutores? Eu só vou poder dispensar se houver previsão legal. Mas o que é mais importante na dispensa é que a dispensa ela é um ato discricionário. Eu poderei ou não realizar a dispensa conforme a situação fática apresentada do gestor. E eu vou colocar isso como, por exemplo, muito corriqueiro, as emergências, né? Que é uma hipótese de dispensa, se não me engano, do inciso 4º do artigo 24. Diz lá que em situação de emergência ou calamidade pública, a administração pública poderá realizar a dispensa. Só poderá. Então o que acontece? Dentro dessa perspectiva da dispensa, a dispensa ela só será utilizada se ela for devidamente justificada a sua utilização. Então o que acontece? Eu posso fazer a licitação, mas a lei me defere uma possibilidade de dispensa. Então eu como gestor, tenho que justificar por que eu vou usar a dispensa. E doutores, qual é a diferença básica entre dispensa e inexigibilidade? As hipóteses da dispensa é um rol taxativo, é um rol fechado. A administração pública não pode criar outra hipótese. Na inexigibilidade, qual a diferença com a dispensa? Doutores, na inexigibilidade falta um pressuposto básico, pressuposto lógico. Qual é o pressuposto lógico? Eu não tenho concorrente. Na inexigibilidade não há possibilidade de ter concorrente. Por quê? Porque a pessoa tem uma notória especialização, porque é um cantor famoso, que o cantor não tem um clone. Então, dentro dessa possibilidade, quando a administração pública precisar ou necessitar ou tiver o desejo de contratar um cantor ou uma pessoa de notória especialização para atuar dentro de assessoria contábil, dentro de assessoria jurídica. O que acontece aqui, doutores? Nessa situação, a administração pública não tem como fazer o procedimento licitatório. Ela vai ter que fazer um processo de inexigibilidade, porque eu não tenho candidato à altura ou candidatos que possam fornecer aquele produto. É a questão do fornecedor exclusivo, é a questão do cantor, é a questão de um profissional com notória especialização. Então eu não tenho como fazer essa licitação em busca daquele profissional, porque só aquele profissional vai demonstrar se haverá interesse dele em contratar com a administração pública. Ainda tem isso, né? Na dispensa, não. Na dispensa, a administração pública pode realizar a licitação, mas em razão da circunstância fática, ela opta por promover o processo de dispensa. Eu não sei se ficou claro aí, irmão, mas não se preocupe que tem uma
A gente vai ter aqui no nosso material, a gente vai falar de forma bem específica, inclusive eu vou falar dos fundamentos gerais da dispensa e dos fundamentos gerais da inexigibilidade. Beleza? Queridos, a nossa live está chegando ao fim, né? Vai cair em 20 segundos. Agradeço imensamente a participação de todos. As mães que estão aqui presentes, inclusive a minha, feliz Dia das Mães, tá? E amanhã estaremos firmes e fortes aí na nossa luta para entendermos o que vem a ser licitações. Beleza? Forte abraço a todos, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.